Como a alma corporificada passa continuamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice, da mesma forma, a alma passa a um outro corpo depois da morte. A alma autorrealizada não se confunde com tal mudança. Esse verso é muito famoso na boca dos devotos em Bimala. Dehinosmin jata dehe Kumaran Jovananjaran Tata Dehantara Prapti Dirastatra Namuhyati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 13. Krishna fala, Prabhupada explica, a gente entende. Desde que toda entidade viva é uma alma individual, cada uma delas muda o seu corpo a todo momento, manifestando-se às vezes como uma criança, às vezes como um jovem e às vezes como um velho. Essa é a primeira coisa que todo mundo tem que entender e pôr em prática. Contudo, mesmo a mesma alma eterna, cadê? Aqui, tá. Contudo, a mesma alma eterna está lá e não sofre nenhuma mudança. Alguém já até ouviu falar, você não muda nunca, hein? Poxa vida, você sempre continua o mesmo como alma, porque o corpo é só olhar no RG, né? É só olhar nas fotos antigas que você vai ver que não tem nada a ver com você. Eu já me olhei no espelho e falei, o que é isso? Quem que é esse aí? Eu tinha um corpo tão bonito. As meninas davam em cima de mim, Bimala. Agora elas viram o rosto. Não, se tiver dinheiro, tá, não, eu não vou entrar nesses detalhes, tá bom. Esta alma, eu fico lindo, o rico é lindo, né? Quanto mais rico, mais lindo ele é, para as mulheres. Tá, já parei de falar. Esta alma, posso continuar? Não, você continua, você continua linda. Não, eu estou rindo do que eu lembrei aqui, não estou rindo de você, estou rindo para você, As formas deformam, é outro corpo, agora nós estamos com o corpo de idoso, idosa. Ah não, você não é idosa, tá, só eu aqui, tá. Esta alma individual com a morte muda, tá, deixa eu ler de novo aqui esse trecho. Contudo, a mesma alma eterna está lá e não sofre nenhuma mudança. Esta alma individual com a morte muda finalmente de corpo e transmigra para um outro corpo. E desde que é seguro que ela terá um outro corpo no próximo nascimento, seja material ou transcendental, não havia motivo para Arjuna se lamentar por causa da morte, nem de Bhishma nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado. Pelo contrário, ele deveria se alegrar por eles estarem mudando de corpos velhos para corpos novos, rejuvenescendo assim sua energia. Tais mudanças de corpo correspondem... Não, desculpem. Tá, não é que eu estou pensando, não é para pensar, tá? Tais mudanças de corpo respondem pelas variedades de gozo ou sofrimento, de acordo com o trabalho da pessoa na vida. Tem bom karma, recebe um bom corpo. Um corpo bonito, belo, alto, saudável, tá. Tem mau karma? Nasce feio, ferrado e e uma lista de malefícios que não acabam mais. Assim, Bhishma e Drona, sendo almas nobres, seguramente teriam corpos transcendentais na próxima vida, ou pelo menos vida em corpos celestiais para gozo superior da existência material. Então, em nenhum dos casos, não havia motivo para a lamentação. E aí, no caso aqui, cabe aquele ditado, foi dessa para melhor, né? Normalmente as pessoas vão dessa para pior. Normalmente.
fazem tudo errado, recebe um corpo, recebe exatamente o que merece, nem mais nem menos. Qualquer homem que tenha conhecimento perfeito da constituição da alma individual, da superalma e da natureza, tanto material quanto transcendental, é chamado Dhira, ou um homem muito sóbrio. Dhira, um homem sóbrio. Tal homem nunca se ilude com a mudança de corpos. Não é possível aceitar a teoria impersonalista de que a alma suprema, enquanto está se manifestando dentro do mundo material, se converte em inumeráveis almas diminutas e que, ao liberar-se deste mundo material, as almas diminutas e individuais voltam a converter-se em uma só alma. Só loucura, né? Não se pode aceitar esta teoria de nenhuma maneira, pois é um fato que a alma suprema não pode reduzir-se a pedaços como uma porção fragmentária. Essa fragmentação em almas individuais distintas converteria o Supremo em algo seccionável ou mutável, contrariando o princípio de que a alma suprema é imutável. Aí deixa de ser Deus, né? Como se afirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo, que somos nós, né, existem eternamente e chamam-se Shara, isto é, elas têm a tendência a cair na natureza material. Outro nome para nós, Shara. Essas porções fragmentárias são assim eternamente, e mesmo depois da liberação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Sempre seremos as alminhas, nunca seremos a almona, nunca seremos o todo, sempre seremos parte. Sempre seremos fagulhinhas e nunca fogueira. Mas uma vez liberada, ela vive uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento com a personalidade de Deus, Krishna. A teoria da reflexão pode ser aplicada à superalma, que está presente em todos os corpos individuais e que é conhecida como Paramatma, o qual é diferente da entidade viva individual. A teoria da reflexão pode ser explicada no seguinte exemplo. Quando o céu se reflete na água, os reflexos apresentam tanto o Sol como a Lua, bem como as estrelas. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas e o Sol ou a Lua ao Senhor Supremo Krishna. Arjuna representa a alma eterna, fragmentária e individual. Aqui, ó. Vira e mexe, a gente repete que nós todos somos Arjuna, né? Porque Arjuna nos representa em todas as fases da vida. Infelizmente, nós somos Arjuna na fase iludida. Mas nós temos que fazer como Arjuna, nosso representante, se iluminar e transcender tudo e todos. Arjuna representa a alma eterna, fragmentária e individual que somos nós. E a alma suprema é a personalidade de Deus, Shri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará patente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível que Deus, Krishna, e Krishna não é superior a Arjuna, então seu relacionamento de instrutor e instruído perde o sentido. Se ambos são iludidos pela energia ilusória Maya, então não há necessidade de um ser o instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maya, a ilusão, ninguém pode ser um instrutor autorizado. Essa aqui é uma máxima, Bimala. Nas garras de Maya... Peraí, deixa eu printar isso aqui.
nas garras de Maya. Ninguém pode ser um instrutor autorizado. É igual um louco querer curar outro louco. É o que acontece por aí, né? Um cego guiando outro cego. Não tem como dar certo, né? Por isso que o mundo inteiro está dando errado. São iludidos tentando guiar iludidos. São cegos tentando guiar cegos. Não tem como dar certo. A prova está aí no mundo inteiro, que está tudo dando errado, em todos os níveis da sociedade. É um iludido tentando instruir outro iludido. Nestas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva. Arjuna, que é uma alma esquecida, alucinada por Maya, a ilusão. Deixa eu voltar aqui, não entendi. Eu acho que eu embolei aqui, Bima. Tá, vou prestar atenção. Nestas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva, Arjuna, que é uma alma esquecida, alucinada por Maya, a ilusão. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, Bimala, para entender, né? Então, mas tudo bem, né? Melhor um tio cego que nenhum tio. Pelo menos a gente está lendo aqui todos os dias o Bhagavad Gita como ele é. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. Onde eu estava, hein? Procurando o livro. Nunca está no lugar certo. Cada dia está num lugar, isso é fácil, não é fácil não, viu? Tá, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas por Srila Prabhupada. Paramos onde o Bob fala, eu ainda não entendo muito, -3. Eu ainda não entendo muito. 1, 2, 3. Aqui. Bob fala, eu ainda não entendo muito sobre Krishna Prasada, um alimento oferecido a Deus no altar. E Prabhupada responde, Krishna Prasada é sempre Prasada, mas como não somos suficientemente elevados, não gostamos de certo tipo de Krishna Prasada. Aí ele falava que gosta de uma coisa e não gosta de outra. Bob fala, especificamente, o que quero dizer é que certas espécies de Krishna Prasada são muito condimentadas e fazem mal ao meu estômago. E Prabhupada fala, bem, isso também se deve à falta de apreciação, mas o cozinheiro deve ter alguma consideração, deve-se oferecer a Krishna alimentos de primeira classe. Portanto, se o cozinheiro oferece algo da classe mais baixa, ele não está cumprindo o seu dever. Eu já vi isso, hein? Tem que para Krishna só o melhor. E quem é beneficiado? Nós mesmos, né? Então. Mas se oferece o melhor para Krishna, a gente também recebe o melhor. Os restos são os melhores também. Mas Krishna pode aceitar qualquer coisa se for oferecida por um devoto. E um devoto pode aceitar qualquer Krishna Prasada, mesmo que seja picante. Pimentada, modo da paixão. Hiranyakashipu deu veneno ao seu filho, e depois de oferecê-lo a Krishna, o filho o bebeu como néctar e permaneceu ileso. Então, mesmo que a Krishna Prasada seja muito picante para os outros, é muito palatável para o devoto. O que importa a picância. Foi oferecido veneno a Krishna, veneno real, pela demônia Putana. Mas ele é tão gentil que pensou, ela veio até mim como minha mãe. Então ele tomou o veneno e a liberou. Krishna não considera o lado ruim. Um homem bom não considera o lado ruim, ele considera apenas o lado bom. Assim como um dos meus irmãos espirituais, ele queria fazer negócios com o meu mestre espiritual,
Mas meu mestre espiritual não considerou o lado ruim, ele considerou o lado bom, ele pensou, ele veio para me oferecer algum serviço. E Bob pergunta: digamos que certo devoto tenha problema e não possa comer um determinado tipo de alimento, como alguns devotos que não podem comer certos ingredientes por terem problemas no fígado. Tais devotos devem comer toda a sorte de Krishna Prasada? E Prabhupada responde: não, não. Aqueles que não são devotos perfeitos podem discriminar. Ou seja, quase todos podem discriminar, né? É porque aqueles que não são devotos perfeitos podem discriminar. Mas o devoto perfeito não discrimina. Por que você deveria imitar um devoto perfeito? Enquanto você discriminar, você não é um devoto perfeito. Então, por que você deveria imitar artificialmente um devoto perfeito e comer tudo? O ponto é que um devoto perfeito não faz discriminação. Tudo que é oferecido a Deus, Krishna, é néctar. É só isso. Krishna aceita qualquer coisa de um devoto. Tudo que me é oferecido pelo meu devoto, eu aceito. Krishna falando: tudo o que me é oferecido pelo meu devoto, eu aceito. A mesma coisa é verdadeira para um devoto puro. Você não vê o ponto? Um devoto perfeito não faz discriminação. Mas se eu não sou um devoto perfeito e discrimino, por que eu deveria imitar o devoto perfeito? Pode não ser possível para mim gerir tudo, porque eu não sou um devoto perfeito. Um devoto não deve ser um tolo. Afirma-se que quem adora Krishna é muito inteligente. Então, um devoto conhece sua posição e é inteligente o suficiente para lidar com os outros de acordo. Capítulo 7. Agindo com conhecimento de Deus, Krishna. E um cavaleiro indiano pergunta: através de que tipo de ações se acumula bom karma? E Prabhupada responde: bom karma significa aquilo que se prescreve nos Vedas. Especificamente prescreve-se que devemos executar sacrifício. Isto é, atividades para a satisfação do Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. E Krishna é o Vishnu original. Onde eu estava? Aqui. Bom karma, portanto, significa execução dos sacrifícios prescritos nos textos védicos. Cidadão bom e obediente à lei é aquele cujas ações satisfazem o governo. Assim, bom karma são ações que agradam o Senhor Vishnu, o Senhor Supremo. Infelizmente, a civilização moderna não sabe o que é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Isto para não falar de satisfazê-lo. As pessoas ignoram isso, estando ocupadas simplesmente em suas atividades materiais. Em outras palavras, todos estão executando apenas mau karma, em consequência do que estão sofrendo. São cegos guiando outros cegos, e todos estão padecendo por seu mau karma. Isto é algo muito fácil de compreender. Se você cometer algum crime, terá que sofrer, ao passo que se fizer algo de bom para o Estado, para o povo, será reconhecido e poderá até mesmo receber algum título. Isso é bom karma e mau karma. O primeiro se refere ao gozo de alguma felicidade material, ao passo que o segundo se refere ao sofrimento de aflições materiais. Através do bom karma, você nasce em uma boa família, consegue dinheiro, fica rico, torna-se um acadêmico erudito, torna-se belo e torna-se belo. Não, eu vi um barulhinho aí. Bob pergunta,
parar nessa pergunta. Tá bom, pode fazer a pergunta? Pode ou não pode? Pode, tá. Então Bob pergunta: o que o Senhor diz da pessoa que não é muito consciente de Deus, mas 3 pontinhos? Resposta despreocupada. É um raio fulminante na cabeça do personagem que tem um mau karma. Tá bom, Bímola, é para ver se acorda, né? Tá, Bob pergunta: o que o Senhor diz? Peraí, Ctrl D. Você fica me apressando, depois eu esqueço de marcar, pronto. Bob pergunta: o que, calma, o Senhor diz? O que o Senhor diz da pessoa que não é muito consciente de Deus, mais 3 pontinhos. Mas você que não quer parar de ler esse livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso do Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, a única opção é ler na tela. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que a gente vai ler já já. O link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é o 5º link. Você clica aí e já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então está combinado. Então, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Cantar? Agenda? Tá, então vamos lá na agenda. Agenda F5, nunca está atualizada essa agenda. Oh Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Ah, não tem nada, Bimala. Ah, os links. Links Hare Krishna, tá bom. Calma, estou entrando no site agora. Peraí. Onde nós paramos aí? Não lembro, hein? Tá, na primeira página. Na primeira linha do nosso site, krishnafm.com.br, está lá LHK, Links Hare Krishna. Links Hare Krishna. Onde nós paramos, bem? Na letra C. Onde? Consciência de Krishna. É que o Prabhu Jai Gokula fez, né? Uma série de vídeos. Como adorar Deus em casa, como tocar o sininho. Aqui, ó, é o último da letra C. Agora o desenho de Krishna. Desenho para gente grande. Deixa eu pôr o mudo aqui. Senão corta lives, podcasts, dá problema de direitos autorais em tudo, para tudo quanto é lado aí. Desenho de Krishna. Tá, vou clicar aqui. Vamos ver se está funcionando ainda. Vira e mexe, muda o link, né?
Está funcionando aqui. Calma, ignorar. Não, obrigado. Aí, ó. Que bonito, hein? É muito lindo, hein? 1h25. Legendado. Legendado, olha que bonito. Desenho para gente grande. Little Krishna, the Darling of Vrindavan, legendado. É show, hein? Não dá para cansar. Você não cansa de assistir. Não cansa, ninguém se cansa de assistir. Olha que bonito, que desenho bem feito. É desenho para gente grande. Já curti faz tempo. Uma criança matou o Putaná. Esta criança é meu anjo da morte, ele quer me matar. Ele vai me matar. Se aquela bruxa, o demônio não pôde matá-lo, é porque merecia morrer. Cansa, você não tem jeito não, hein? Tá, já parei. Tá, Bimala, já parei. Desenho de Krishna. Todo mundo deve e pode assistir no YouTube, tá bom? Então tá bom. Tá aí o link no nosso site. Se não achar, fale com a gente que a gente passa para você, tá bom? Então tá bom. Desenho para crianças de todas as idades. Tá, e agora vamos cantar então. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Maharajanimi encontra-se com os Jogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos, calma, deixa eu centralizar a letra aqui. Paramos onde, hein? Página 129, L6. Está aqui, ó, calma. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dá um ótimo exemplo para ilustrar o riso estático e outros sintomas de amor por Deus, Krishna Prema. Oh, esse Krishna ladrão, ladrão de manteiga. O filho de Yashoda entrou em casa para roubar manteiga fresca. Pega ele, mantém-no longe daqui. Ouvindo essas ameaçadoras palavras faladas pela idosa vaqueira Jarati, Krishna de imediato preparava-se para deixar a casa. O devoto a quem se revela este passatempo transcendental ri em êxtase, porém, de repente, ele não mais pode ver Krishna. Então ele chora em grande lamentação. Oh, alcancei a maior fortuna do mundo e agora ela de repente escapou de minhas mãos. Dessa maneira o devoto chora alto. Oh meu Senhor Krishna, onde estás? Responde-me. E o Senhor responde. Meu querido devoto, ouvi o teu lamento e de novo estou aqui diante de ti. Ao ver de novo o Senhor Krishna, o devoto começa a cantar. Hoje minha vida tornou-se perfeita. Assim, dominado pela bem-aventurança transcendental, ele começa a dançar como um louco. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur também observa que a palavra Druta Chitta, ou com o coração derretido, indica que o coração do devoto, derretido pelo fogo da ansiedade de ver o Senhor Krishna, torna-se como Jambunada, um rio de suco de jambu. O mestre também ressalta que este verso e o anterior claramente distinguem a posição elevada de Shravanam Kirtanam Vishnu, em português, cantar e ouvir o nome e as glórias da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Krishna Chaitanya também enfatiza isto citando o seguinte verso. Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalo Nasti Eva Nasti Eva Nasti Eva Gatira Niyata. Em português, nesta era de Kali não há alternativa e não há alternativa para o progresso transcendental, a não ser o santo nome do Senhor Krishna, o santo nome do Senhor Krishna e o santo nome do Senhor Krishna. Em seus significados à coleção Chaitanya Charitamrita Adilila 776, Srila Prabhupada apresenta uma primorosa explicação sobre este verso. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur recomenda que estudemos o seguinte verso a este respeito. Vou ler a tradução. Deixe que a ralé caluniadora diga o que quiser, não lhe daremos nenhuma atenção. Totalmente enlouquecidos pelo êxtase da bebida intoxicante do amor por Deus, Krishna Prema, desfrutaremos a vida correndo de um lado para o outro, rolando no chão e dançando Hare Krishna em êxtase. Padjavali 73. O devoto não deve considerar que existe algo separado da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Éter, fogo, ar, água, terra, o sol e outros luzeiros, todos os seres vivos, as direções, as árvores e outras plantas, os rios e oceanos, tudo que o devoto experimenta ele deve considerar como uma expansão de Deus, Krishna. Dessa maneira, vendo tudo que existe dentro da criação como o corpo do Senhor Supremo Hari, o devoto deve oferecer seus sinceros respeitos a toda a expansão do corpo do Senhor Krishna.
Srila Jiva Goswami dá este exemplo dos Puranas. Em português, quando está dominada pela cobiça obsessiva, onde quer que a pessoa se encontre, ela vê uma oportunidade para adquirir riqueza. Do mesmo modo, um homem muito luxurioso vive observando as mulheres em toda parte. Assim, também o devoto puro deve ver a forma transcendental do Senhor Krishna dentro de tudo, já que tudo é uma expansão do Senhor Krishna. Temos experiência prática de que um homem cobiçoso verá dinheiro em toda parte. Caso vá à floresta, ele vai logo levar em consideração se seria lucrativo comprar essa terra e vender as árvores para uma fábrica de papel. De igual modo, se um homem luxurioso for à mesma floresta, ele olhará para toda parte em busca de belas turistas que acaso estejam lá. E caso vá à mesma floresta, o devoto verá Krishna lá, sabendo bem que a floresta inteira, bem como o firmamento celestial, constitui a energia inferior do Senhor Krishna. Krishna é supremamente sagrado, sendo a suprema personalidade de Deus, e como tudo que existe expande-se direta ou indiretamente do corpo do Senhor Krishna, tudo é sagrado, quando visto através dos olhos da pessoa autorrealizada. Portanto, como afirma este verso, Pranameti, deve-se oferecer sinceros respeitos a tudo. Srila Jiva Goswami menciona que devemos ver a forma pessoal de Krishna em toda parte. E Krishna, imagine, né? Não tem como não ver, né? O devoto puro, é claro, Bimala, porque Krishna está presente dentro de cada átomo. Então, para todo lado que você olha, tem átomos. Então, é só ver, né? Krishna em todos os átomos, em todos os lugares. Não tem nada que não seja formado de átomos. E Krishna está dentro do átomo. Por que você acha que o átomo funciona? Porque Krishna está dentro de cada átomo fazendo ele funcionar. Onde eu estava? Srila Jiva Goswami menciona que devemos ver a forma pessoal de Krishna em toda parte. Este verso não aprova a filosofia impersonalista e ateísta de que tudo é Deus. A este respeito, Srila Madhvacharya cita o seguinte trecho do Harivansha. Por quê? Posso continuar? Porque tudo está sob o controle do Senhor Supremo Hari. Considera-se que tudo faz parte de seu corpo. Ele é a fonte e amo originais de tudo. E, portanto, não se deve ver nada como diferente dele. Entretanto, ninguém deve chegar à conclusão tola de que absolutamente não há diferença entre o universo material e o Senhor Vishnu, que é pleno de suas próprias qualidades transcendentais singulares. Costuma-se dar o exemplo do Sol e dos raios do Sol. O brilho do Sol nada mais é que uma expansão do globo solar, e, portanto, não existe diferença qualitativa entre o Sol e seus raios. Porém, embora o brilho solar esteja em toda parte, e embora tudo seja uma transformação da energia solar, o globo solar em si, a fonte do brilho do Sol, não está em toda parte, senão que está num lugar específico, no vasto céu, e tem a sua própria forma específica. Se penetrarmos ainda mais no globo solar, encontraremos o Deus do Sol, Vivaswan. Embora certos falsos intelectuais da era moderna, que são incapazes de contar até mesmo os cabelos de suas próprias cabeças, considerem o Deus Sol uma figura mitológica, na verdade o que não passa de mitologia tola do homem moderno é o fato de ele pensar que semelhante aparato sofisticado como o Sol, que provê calor e luz para o universo inteiro, pode funcionar sem uma administração inteligente. Transformações da energia solar tornam-se possível.
Eu estava pensando aqui, Bimala, no que eu acabei de ler, tá? Não é para pensar, é para ler, tá? Transformações da energia solar tornam possível a vida na Terra. Logo, pode-se entender que a Terra consiste numa variedade interminável de manifestações secundárias da onipenetrante energia solar. E se Krishna começar a cobrar, hein, a luz do sol, se fizer igual os demônios que cobram tudo, tá, já parei de falar. Assim, dentro do planeta Sol está a personalidade Viva Swan, o administrador principal das funções solares. O globo solar em si é localizado e os raios do Sol expandem-se por toda a parte. Do mesmo modo, Shri Krishna Shyamasundara é a personalidade de Deus original, Bhagavan Swayam. Ele se expande como a super-alma localizada Paramatma no coração de todos. E por fim, expande sua potência através de seu brilho corpóreo pessoal, a refulgência transcendental onipenetrante chamada Brahmajyoti. Toda a manifestação material flutua nos raios deste Brahmajyoti, essa luz, assim como toda a vida na Terra é uma transformação dos raios onipenetrantes do Sol. A manifestação cósmica inteira é uma transformação dos raios transcendentais do Brahmajyoti. Como afirma o Brahma Samhita 540, isso aqui é uma máxima, Bimala. A manifestação cósmica inteira é uma transformação dos raios transcendentais do Brahmajyoti. Deixa eu printar isso aqui. E os cientistas tentando descobrir a origem de tudo e de todos. Não vão descobrir nunca, porque a origem de tudo e de todos é antimaterial. Não tem como, com esses lixos eletrônicos e mecânicos e químicos e etc., não tem como descobrir o que é antimaterial. Com sentidos imperfeitos, a pessoa adquire conhecimento imperfeito. Com conhecimento imperfeito, ela se engana. Enganada, ela passa a enganar os outros. E enche o povo ignorante de esperanças. Prabhupada vou ler de novo. Prabhupada cita aqui o Brahma Samhita 540, eu vou ler a tradução. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é dotado de magnífico poder. Vishnu, você vai quebrar esse sininho aí. A ler o verso e parar, a explicação vai ficar para o próximo programa, tá bom? Sim, senhora. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é dotado de magnífico poder. A refulgência brilhante de sua forma transcendental é o Brahman pessoal, que é absoluto, completo e ilimitado, e que exibe as variedades de inúmeros planetas com suas diferentes opulências em milhões e milhões de universos. Tá bom, parar aqui. A explicação vai ficar no próximo programa, página 133. Govinda Haripusha Tamaham Bhajami. Tá, já parei. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Tá frio, hein, Bimala? Nossa, bicho, que miséria! E onde eu estava, hein? É verdade, falando. Tá, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF.
Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o primeiro link. Você clica aí, coleção Śrīmad Bhagavatam, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? É ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O mundialmente famoso Krishna Book. Onde nós paramos, hein? Calma, deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Calma, aí, tá vendo, ó? Perdi, aí, ó. Fica me apressando. Tá aqui. Aqui. Os Vedas personificados declararam que pessoas nascidas depois da criação deste mundo material não podem entender a existência da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, por manipular o seu conhecimento material. Justamente igual, uma pessoa nascida numa família particular não pode entender a posição de seu avô que viveu antes do nascimento da geração recente. E nós somos incapazes de entender a Suprema Personalidade de Deus, Narayana ou Krishna, que existe eternamente no mundo transcendental. No 8º capítulo do Bhagavad Gita está dito claramente que a pessoa suprema que vive eternamente no reino de Deus transcendental, o Sanatana Dhamma, a morada eterna, pode ser aproximada somente por serviço prático e amoroso a Ele, Krishna. No que diz respeito à criação material, Brahma é a primeira pessoa criada, é o primeiro filho de Deus, o filho primogênito, o Senhor Brahma. E antes de Brahma não existia nenhum ser vivo dentro deste mundo material. Ele é o primeiro ser vivo a receber um corpo material. Ele era vazio e escuro, até Brahma nascer sobre a flor de lótus brotada do abdômen de Garbhodakashayi Vishnu. Garbhodakashayi Vishnu é uma expansão de Karanodakashayi Vishnu. Karanodakashayi Vishnu é uma expansão de Sankarsana. E Sankarsana é uma expansão de Balarama. Balarama é uma expansão imediata do Senhor Krishna. Depois da criação de Brahma, os dois tipos de semideuses nasceram. Semideuses tais quais os 4 irmãos Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanata Kumara, que são representantes da renúncia do mundo, e semideuses tais quais Mariti e seus descendentes que são destinados a desfrutar este mundo material. A partir desses 2 tipos de semideuses, manifestaram-se gradualmente todos os outros seres vivos, inclusive os seres humanos. Assim, qualquer criatura viva dentro deste mundo material, inclusive Brahma, todos os semideuses e todos os demônios, devem ser considerados modernos. Isso significa que todos nasceram recentemente. Portanto, justamente igual uma pessoa recém-nascida numa família não pode entender a situação de seu avô distante, assim ninguém dentro deste mundo material pode entender a posição do Supremo Senhor Krishna no mundo transcendental. Por quê?
O mundo material foi criado recentemente, somente. Apesar de terem uma longa duração de existência, todas as manifestações do mundo material chamadas os elementos tempo, os seres vivos, os Vedas e os elementos grosseiros e sutis, são todos criados em algum ponto. Qualquer coisa fabricada dentro desta situação criada ou aceita como meio de compreensão da fonte original da criação deve ser considerada moderna. Por isso, que pelo processo de autorrealização ou realização de Deus através de atividades lucrativas, especulação filosófica ou yoga mística, a pessoa não pode se aproximar realmente da fonte suprema de tudo. Quando a criação é completamente terminada, quando não há nenhuma existência dos Vedas, nenhuma existência de tempo material, nenhuma existência de elementos materiais grosseiros e sutis, e quando todos os seres vivos estão no estágio não manifesto, em repouso dentro de Narayana, então todos esses processos fabricados se tornam nulos e vazios e não podem atuar. Serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, todavia, acontece eternamente no mundo transcendental eterno. É por isso que a religião Hare Krishna é a religião importada da morada eterna de Deus. Não foi inventada aqui neste mundo material. Portanto, o único processo real de autorrealização ou de realização de Deus é o serviço prático e amoroso a Deus. E se a pessoa adotar este processo, adota o verdadeiro processo de realização de Deus. Srila Sridhara Swami assim compôs um verso a esse respeito que transmite a ideia de que a suprema fonte de tudo, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é tão grandiosa e ilimitada que não é possível para o ser vivo entendê-lo por qualquer aquisição material. Todos devem, portanto, orar para o Senhor Krishna para ser dedicado no seu serviço prático e amoroso eternamente. Assim, pela graça do Senhor Krishna, a pessoa pode entender a suprema fonte da criação. A suprema fonte da criação, o Senhor Supremo Krishna, revela-se somente para os devotos. No 4º capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz para Arjuna: meu querido Arjuna, porque você é meu devoto e porque você é meu amigo íntimo, eu por isso revelarei a você o processo de me entender. Em outras palavras, a suprema fonte da criação, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não pode ser entendida por nosso próprio esforço. Nós temos que satisfazê-lo com um serviço prático e amoroso a Ele, e assim Ele se revela a nós. Assim, poderemos entendê-lo até certo ponto. Ele falou no Gita, né, Bimala? Na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Você não se rende ao Deus Supremo Krishna. O Deus Supremo Krishna não se manifesta a você. E ponto final. Vou até tomar água depois dessa. É por isso que Krishna pede no Bhagavad Gita, né, Bimala? Krishna pede no Bhagavad Gita: abandona todas as patifarias que tem por aí. Tá, a outra tradução, tá bom. As duas foram faladas por Prabhupada, Bimala, tá. Abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. É por isso que Krishna pede, né? Krishna pede... Posso continuar? Peraí. A água entra, o ar sai, Bimala. É físico isso.
Então para de tomar água. Eu estava falando mesmo, você me corta, eu me perco. Krishna quer conhecer Deus? Quer conhecer Deus? Então faz o que Deus manda. E Deus manda você se render a Ele. E depois Ele fala, por que Ele fala isso? Por que Ele pede para se render a Ele? Porque Ele fala que na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Você não se rende a Deus, Deus não se manifesta a você. E ponto final. É o que está no Gita. Tá bom, Bimala, já parei de falar onde eu estava. Você me corta, eu me perco. Aqui, ó. Existem diferentes tipos de filósofos que tentaram entender a fonte suprema por sua especulação mental. Existem geralmente 6 tipos de especuladores mentais e são chamados de Sadarshana. Todos esses filósofos são impersonalistas e são conhecidos como Mayavadis. Cada um deles tentou estabelecer a sua própria opinião, apesar de todos eles mais tarde se comprometerem e declararam que todas as opiniões conduzem ao mesmo objetivo e que cada opinião é por isso válida. De acordo com as preces dos Vedas personificados, entretanto, nenhuma delas é válida porque o seu processo de conhecimento é criado dentro do mundo material temporário. Todas elas falharam no ponto real. A suprema personalidade de Deus, Krishna, ou a verdade absoluta, só pode ser entendida pelo serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Sem o serviço prático e amoroso a Deus, não satisfaz Deus. Se Deus não está satisfeito, Ele não se manifesta a você. Já começa por aí, né? Esses impersonalistas não se rendem a Deus. E como Krishna falou, na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Eles não se rendem a Deus, Deus não se manifesta a eles. E aí eles continuam perdidos, perplexos, confusos, iludidos, especuladores. Já parei de falar, Bímola. Com suas filosofias furadas, ateístas, materialistas e, claro, impersonalistas. Apesar de levantar bandeira, né? Levantam bandeiras aí que são personalistas ou que falam em Deus. Todo mundo fala em Deus. Qualquer boteco aí tem um bêbado falando de Deus, mas não sabe nada de Deus. Já parei de falar. Esse livro Krishna Book, o mundialmente famoso Krishna Book, está de graça no nosso site krishnafm.com.br para você que não quer parar de ler. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção para ler na tela. Mas se você quer o Krishna Book na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, é o 6º link, tá aí ó, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Vedanta
Lokanantam Maravinda Dalayatacham Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yaksa Sakalendriya Viti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yaksa Sakalen Driyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine,
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.